até falando em aprovação e plano diretor, Opa! a gente queria entender um pouquinho mais sobre a aprovação de projeto. Por que Ótimo, tem tudo a ver. Sorocaba, por exemplo, é tão complicado, né? Um exemplo que eu sempre cito aqui, a gente comentou isso outras vezes, é Itu. A gente está ali na região do Éden Cajuru, então a gente sempre ficava pegando um projeto ou outro em Itu. E lá a facilidade é muito grande, né? Eu comento aqui, que falei também, que eu acho que isso aí poderia ter uma questão de integração, não sei. Eu penso que se fosse para eu definir alguma coisa para resolver os problemas da prefeitura, desburocratização, é integração de sistema. Total. Né? É você chegar lá e fazer um investimento bem pesado na área de TI, de infraestrutura, de tecnologia. Não sei se comporta aqui para Sorocaba, mas assim, é absurdo você, por exemplo, eu chego lá, demorou um pouco agora com essa pandemia pra gente aprovar um projeto, não atendeu um comunique, você acabou arquivando, porque a gente não tinha. Você pedir um desarquivamento é 14 dias, de 14 a 21 dias, porque de lá vai para outro sistema. Pô, a gente não tinha nem que estar levando papel, a gente tinha que estar levando assinatura digital. Você vai lá, leva, tá aqui o arquivo em PDF, assinatura digital, tá aqui os comprovantes. Perfeito. O cara por online lá faz a aprovação, sabe? Se tiver uma dúvida, vem com o projeto plotado, impresso, alguma coisa assim. Eu vejo que até começou a se pensar nisso com a Prova Fácil, mas talvez ainda não tá... porque ainda só no residencial. Porque depois a Prova Fácil ainda tem que levar a planta se você quiser. Sim, de qualquer forma ainda tem burocracia. Mas a autenticação podia ser uma assinatura digital, pô. Sem problema. Assim, a gente queria entender como é que funciona o caminho mais fácil. Sim, vamos lá. Vou falar então meu pensamento, a questão de aprovação, daí a gente vai tratando as questões de como aprovar, né? Eu entendo da seguinte forma. Nós somos poucos profissionais que somos avaliados por outro para ter a nossa certificação, ou seja, o nosso alvará de construção. Eu não entendo, porque não tem... O advogado, quando ele vai fazer uma petição, ele vai dar entrada em alguma coisa, não vai passar por um advogado da prefeitura para ver se está certo, mandar comunique-se para ele, para daí ele entrar no processo. Assim, é um absurdo, gente. Pô, eu sou engenheiro, sou arquiteto, eu tenho um negocinho chamado responsabilidade técnica. Quando eu assino aquilo... Se o negócio cair, se o negócio rachar, se der problemas na gestão, não atender norma, o meu cliente não seguir aquilo que está no projeto e eu não dar baixa na minha responsabilidade técnica, eu sou responsável. Resumindo, se der pau, é você. Eu sou responsável. Então é simples, por que eu preciso que a prefeitura avalie algo que já está sendo emitido uma responsabilidade técnica? Não, eu pego muito mais os servidores que ficam avaliando o projeto, eles serão fiscais. Fiscaliza se o que ele está colocando ali que está responsável você tá entra ok. lá no sistema digital, pega a prancha, anexo o documento de propriedade, PTU, etc., memorial descritivo, anexei, ótimo, vai para o sistema. Automaticamente, alvará liberado, sai na hora, alvará. Não precisa nem aprovar, alvará. Seria o mesmo processo que emitir uma RT, uma responsabilidade técnica. Aqui, ó, alvará. Tá aqui RT, projeto, tá tudo certinho. Não tem problema, alvará, pode construir. Na hora, e sai na hora, cadastrou, alvará. Aí o que vai acontecer? O seu projeto vai lá para um engenheiro, para um arquiteto, para um fiscal de obras, ele vai ficar com aquele projeto. Ele vai ficar rodando a cidade. Ele vai listar lá, tem isso, bairro tal essa semana, vamos passar lá na obra do Rafael. Deixa eu ver aqui como que tá as estacas, como que ele já abriu aqui. Opa, mas essa parede aqui não tá. Por que ele tá abrindo? Por que ele tá fazendo esse baldrame aqui? O que tá acontecendo aqui? Olha no macro, né? Por que ele tá fazendo esse baldrame aqui? Comunica lá o engenheiro para ele responder o que ele tá fazendo lá. E outra, tá com o número do alvará, tá em dia, bate ali num tablet ali, tranquilo, puxa ver se não foi dado baixa, se não foi rápido, muito mais rápido. É uma questão até que o Rodinei comentou aqui, foi as etapas de fiscalização, do flag lá, né? Do certificado. O que acontece você não começa a subir parede enquanto eles não veem se a eles têm as etapas nos Estados Unidos. É a fiscalização. Que você faz o quê? A fundação, vai alguém fiscalizar e libera. Sim. Aí vai para a próxima etapa, elétrica, hidráulica, tudo igual. Mas tem essas etapas. E é incrível, nos Estados Unidos, se você emitir uma responsabilidade técnica e você não atender os quesitos de desempenho, você corre o risco de perder a sua carteira profissional. Rock and roll. E tem que ser assim. Aqui ainda eu acho que tem. Mas você acha que isso daí não é muito do querer do profissional? Porque eu acho que é muito mais
é cômodo o arquiteto, o engenheiro, querer ser avaliado, principalmente os iniciantes, porque daí, por exemplo, se eu não atender norma, alguém vai me falar o brasileiro é complicado, eu acho. Isso entra numa questão de consultoria. Fornecimento de consultoria. Exato. Em São Paulo isso é comum, eu não sei fazer, vou achar algum especialista nessa área. Em Sorocaba, o cara é aquele assim, não, se eu for lá, o cara vai pegar meu serviço. Não, eu conheço muitos arquitetos e engenheiros que não gostam da burocracia de prefeitura. Mas o que ele faz? Eu não entro com projeto porque eu odeio. Então, mas o que ele faz? Ele pega, ele se sente no dever dele ter lá, fazer e entregar logo. Que se tivesse essa consultoria seria muito mais eficiente. Claro, o cara, eu tô preocupado em construção. Você consegue aqui, me ajudar a fazer o orçamento? Já vai pagar. Ou dentro da própria equipe tem um cara só que gosta de burocracia. Perfeito. Você gera mais emprego, mais agilidade de serviço público e mais recursos para a prefeitura, porque o alvará vai saindo rapidinho, o IPTU vai saindo rapidinho. Exatamente. Gente, é pensar um pouquinho para desburocratizar. Eu tenho um projeto na prefeitura que está 1 ano. Eu já tive um de 3. Então assim, você fala, é absurdo, cara, é absurdo. O cara desiste. Se for um cara que vai falar assim, vou aprovar um projeto para investir, para colocar mão de obra, para colocar coisa, ele fala lá o quê? 1 ano, 6 meses. Não, eu vou para Itu que aprova em um mês. É desanimador. Porque se o cara faz incentivo para construção. Porque se o cara faz comércio, ele fala assim, vou fazer um comércio para alugar. Comércio é assim, o que a gente tá comentando. Enquanto você não está construindo, enquanto não está pronto, você está perdendo dinheiro. É dinheiro que você está perdendo, está deixando de entrar. A gente tem experiência, eu pelo menos tive algumas experiências recentes com steel frame. Sim. E o pessoal acabou optando por esse modelo de construção pela agilidade. Se o cara demora sei lá quanto tempo só na aprovação, até os outros modelos construtivos vão ser inviabilizados também. Começa a ficar muito obsoleto, o tempo de obra, né? Começa a ficar difícil, porque quando a gente está em obra, às vezes a gente está tratando do cara pagando aluguel, ele está esperando para entrar na casa, no comércio, está perdendo dinheiro. A gente fala em planejamento, lógico. Assim, então, se o cara quer construir uma casa no começo do ano, lá 6 meses antes, ele já tem que estar pensando em desenvolver projeto, aprovação e tudo mais. Mas assim... Há casos e casos. Tem casos que às vezes, aqui em Sorocaba mesmo, questão de legalização. Precisa legalizar por questão de multa e tudo mais e tal. E o negócio tem que ser meio que... Não, tem que ser rápido. Bate pronto. Acho que falta essa parte de fiscalização mesmo. Quanto à aprovação, que a gente pode deixar de dicas, né, para o pessoal que é ser informado ou ainda sente dificuldade, eu sempre gosto de separar em 3 grandes itens. Que um dos princípios você nunca vai ver na faculdade, ninguém vai falar e nem faz parte da nossa profissão engenheiro arquiteto. Conferência de documento do terreno. Então, é o que mais dá problema. Então, antes de você medir qualquer coisa, pega lá a matrícula do imóvel, ou o contrato de compra e venda, ou escritura, mais o IPTU, para você comparar a área construída, para ver se já não tem alguma coisa construída lá que o drone pegou, ou um cadastro antigo, ou uma legalização do proprietário anterior, alguma coisa assim. Então, esses daqui e mais os documentos pessoais, sabendo que isso aqui é mais uma questão para ter tudo certinho, um dossiê. Mas essa questão da matrícula e mais o IPTU é a primeira conferência. Servidão, né? Viu? É só olhar assim. Matrícula do imóvel, tem lá 1.500 metros quadrados de área. IPTU, área cadastrada 1.495, vai dar pau. Um fato curioso para acrescentar aí, eu estou com um cliente que a gente foi fazer a legalização dele, que é o mesmo caso da calçada. A prefeitura não tinha o documento. Não tinha. Ele tinha um antigo de 1970, não tinha um que é 2000 acho, e daí no IPTU tava como se fosse de 2000, só que na prefeitura não constava nada, você desarquivava, procurava, até tinha informações, mas não tinha o projeto, não tinha nada a mais disso. Isso quando se perde o projeto, né? Não, isso tem acontecido muito, né? Em várias prefeituras, tá? Não estou falando de Sorocaba, mas eu já tive. Que é a questão do papel. Que já perderam do processo meu em Araçoiaba, em outras cidades. Isso tem várias. Acontece. Então, assim, é algo que, novamente, digitalização. Algo que, assim, eu não faço campanha para ninguém, mas o governador, o que ele fez quando ele assumiu, ele não aceitava mais aqueles ofícios em papel.
tudo online. Então, secretário, prefeito, no nosso caso lá, queria pedir recurso para habitação social. É tudo online. Nossa, não tinha mais aquele negócio, tem que ir lá em São Paulo, toca. É a Romaria, é o que eu tô. A A Romaria. Romaria. Não tem no governo do estado de São Paulo para você entrar em qualquer secretaria de estado. Digital, amigo, tem e-mail. Cara, isso é economia, tem papel. É exatamente, Economia é de meio papel. ambiente, é economia, é recurso. Não Armazenamento. precisa. Armazenamento, você tem que local. Aqui em Imagina, Sorocaba, então, eu não agora sei se é prédio deles. Pilha do estado inteiro de ofício pedindo recurso. Eu não sei se aqui em Sorocaba o prédio que eles arquivam os documentos é próprio para ser alugado. Mas É alugado. vamos dizer assim, Fica embaixo do PA Zona Leste. se você para você manter sendo alugado o seu, isso ele gera um custo. É um porteiro, é uma pessoa de arquivamento, é uma equipe, é custo. Como já pegou fogo, e aí imagina. você pede um monte de arquivo. Esses documentos lá da década de 60, 70, 80 era um outro Brasil, né? Era um Brasil, né, que estava em conflitos. Então, óbvio que, né, vai acontecer dessa perda, né? Isso é normal. Não, mas o engraçado é que não perderam de 70, perderam de 2000. Então, aí é pior ainda, né? Aí é pior ainda. 70 né? eu entenderia, entendeu? Se ele tivesse o último processo, pelo menos, eu falei, tudo bem, dá Claro. pra entender. Agora, Isso é o último você não tem? Que absurdo. Então, essa conferência documental é item primordial para a gente começar a entender. E também ver como que é o procedimento interno. Cada prefeitura tem um sistema. um sistema. Então, por exemplo, tem a prefeitura de Araçoiaba da Serra, que você tem que ter a inscrição municipal e pagar o ISS lá. Sim. Tem que ser de lá. Não pode E transferir. todas as taxas de aprovação você vai pagar antes de dar entrada. Ou seja, você tem que avisar o seu cliente que ele vai lá desembolsar Tem um 1.000, 2.000, custo 3.000. De acordo com o tamanho da propriedade. Exatamente. E aí você vai colocar no seu orçamento profissional aquele custo de abrir a inscrição municipal naquela cidade. Senão você vai morrer lá com R$1.000 e Projetinho aí. passou batido. Em compensação, por exemplo, Itu, São Paulo, Salto de Pirapora aceita a inscrição municipal de outras cidades, porque ele entende que você já está pagando Já a tá inscrição pagando pro seu em município. no seu município, exatamente. E tem algumas que não precisa, como o Votorantim, você não precisa de inscrição municipal. Eles fazem direto o cálculo, você protocola o projeto, aí eles vão calcular e no manda outro direto dia ele pro vai para o cliente pagar, cliente. junto com as taxas de aprovação e tudo mais, já vai tudo junto. Então, tem que investigar esses procedimentos. E eu sempre gosto assim, investiga o procedimento interno. Mas o procedimento interno é assim, depende do tamanho da prefeitura. E falta também, acho que, transparência no procedimento interno, né? Porque às vezes vai passando. É que às vezes eles cantam uma Porque às coisa vezes, perfeita e não é 30 daquele jeito. dias, a gente tem até 30 Não, dias, você não chega lá, sabe, você não tem isso por escrito, é na boca do povo, exato. né? Então falta isso. Talvez algo regulamentador disso poderia ser. Mas aí entra a Mas consultoria. aí entra a Isso, consultoria, exatamente. Então, o que eu entendo? Que essa parte de procedimento interno, a gente sempre vai ter mais ou menos um padrão. Então, tem conferência topográfica, por quê? Todo loteamento é aprovado numa prefeitura, então tem a planta do loteamento. Você vai entrar, a gente vai conferir quadra, lote, se está batendo e vai dar a numeração predial, oficial, porque aquilo lá é a numeração oficial que vai para o seu IPTU. Passou dali, vai para uma conferência de uso do solo. E nesse alinhamento predial também confere com o plano diretor na questão de alargamento de vias. Então, às vezes você entra lá, 5 metros de recuo, estou cumprindo o plano diretor. Não, mas você não olhou o mapa 3 do plano diretor de Sorocaba, que ali vai passar uma via arterial, está projetada uma via arterial. Não são 5, bicho, 10 metros. E agora? Que você já fez o projeto. Então tem que tomar muito cuidado. Ou você já construiu e vai tentar legalizar. Você não legaliza isso não, mas nem a pau. Aí sai dessa questão topográfica e conferência de alinhamento predial e incidência viária, vai para uma questão de uso do solo. Aí é muito planejamento urbano, para ver se aquela atividade é permitida naquela localidade. Quando é residencial, Toca o pau. pá, um abraço. Agora, quando envolve indústria, clínica, questão hospitalar, aí tem todo um procedimento para verificar. Quando é condomínio, loteamento, aí tem outras complexidades. Aí é mais complexo. Saindo disso, aí vai para o procedimento que eu entendo que não seria necessário, para avaliação de um outro engenheiro, outro arquiteto, de você que é engenheiro arquiteto. Você se sente como um aluno sendo avaliado por um professor, né? Meio esquisito, né? E qual é o problema, Rafael? Você não tem metodologia. Por quê? Cada profissional pensa diferente Avalia de uma e interpreta diferente. A gente está interpretando lei.
Então o que vai acontecer? Você vai ter, às vezes, comunique, você fala assim, poxa, mas eu entrei em 2 projetos ao mesmo tempo, um foi para um, outro para outro, esse aqui já aprovou, esse aqui deu um monte de comunique, e é igualzinho. É a coisa que mais Então, acontece. assim, não tem procedimento, porque é difícil. Como que você vai falar assim, ó, bicho, você tem que seguir isso aqui igual eu? Ou você faz igual em Votorantim. Votorantim tem um checklist. E quem conferia lá na época eram meus alunos, meus Em Sorocaba estagiários. parece que estão implantando um checklist com estagiário. Estagiário. Mas era um checklist muito mais simples. Era assim, ó... No TA, CO, PPP, papapá. Isso, aí no corte tem que aparecer a altura do muro, a altura até a cumeira, a altura Se da não apareceu, edificação, comunique-se. o local da caixa d'água. Se não apareceu, comunique-se. Comunique-se. Não ficava, sabe, coisas muito banais Daqui a muitas pouco estão olhando vezes, até entendeu? as penas. se Às vezes layout. tem que colocar assim, é obrigatório colocar a projeção da cobertura que você nem projetou. É obrigatório colocar nota, não sei o que. As notas, entendeu? Sabe, tudo isso são situações que não precisa, né? Não faz jus. Eu acho que se tivesse pelo menos um checklist, tanto para quem vai aprovar quanto internamente, Sim. todo mundo tá seguindo o mesmo Sim. raciocínio. Facilitou bastante que eles criaram uma cartilha, mas aquela cartilha é meio geral. Você tem lá os documentos. Não tem um checklist Não de tem um aprovação. checklist Se de aprovação. disponibilizasse isso aí, Não tem lá, ó, você tem que apresentar isso, Aceleraria isso, o processo. isso. Claro que sim. E isso se a gente não falar assim, acabou a aprovação de projeto. É aqui, ó, RRT, a E RT é sua fiscalização. responsabilidade e vamos fiscalizar. E também o que pode contribuir nessa parte de aprovação, além da conferência dos documentos do imóvel, a análise do procedimento interno das prefeituras para você conhecer. Eu sempre falo assim, a gente precisa muito de networking na nossa profissão. Pô, um colega de faculdade, pô, colegas que nem são, sabe, nem tinham tanto contato comigo na sala, mas mandam mensagem, Eu acho que são ligam esses, e perguntando assim, poxa, eu tô com dúvida, como que aprova aí em Sorocaba, assim, como que é em Votorantim e tal. Eu falo assim, é isso que a gente cresce junto, entendeu? Não interessa, né? Não é competição Não é aqui. competição. Muito pelo contrário, é valorização da profissão. Então, é você conhecer esse procedimento interno e, lógico, algumas prefeituras vão exigir um nível de detalhamento mais aprofundado em projeto. Porém, se você já fizer um projeto legal, que já é um projeto que você vai... um anteprojeto que depois você transforma em executivo, pô, já vai rico em detalhes, já vai com informações de caixilharia, já vai com as aberturas, já vai com especificação de piso, vai com as alturas nos cortes bonitinho, aonde que vai estar a caixa d'água, toda essa questão. Então, esses 3 itens são itens básicos para a gente ter na nossa mente quando a gente vai fazer a aprovação de projeto. Aí eu vou só dar dica pro pessoal, porque assim, é na prática. Não, você vai aprendendo só na prática. Então, são mais de 12 anos já aprovando aprende errando, as coisas. Você vai aprendendo errando e tomando comunique, e toma até hoje. E é normal isso, porque cada procedimento, cada Antigamente o pessoal procedimento. via o Comunix como um profissional talvez não tão eficiente, mas não, Exato. talvez mediano. porque Isso. como tem várias interpretações, Claro. né, então não tem como mensurar. Até mesmo por isso, né, que a gente vai logo falar da questão acadêmica, né, educacional, eu fiz uma parceria com uma arquiteta e fiz uma parceria com uma outra ex-aluna que também tem um local de curso. Então, a gente criou duas ferramentas para ajudar os profissionais. Uma ferramenta que é o serviço de curso. Então, se você quiser aprender, né, eu montei um curso assim que dá acho que 20 horas, 20 e poucas horas, e tudo online, e eu mando um monte de material. Então você tem lá desde exemplo de memorial, exemplo de pranchas, exemplo de legalização, de regularização, unificação de lotes, aprovação de apenas de uma ampliação ou uma aprovação do zero em condomínio, né? Então tudo isso e junto com uma explicação. Por quê? O que mais dá problema não é propriamente o projeto, o que está antes. São os documentos que eu tenho que avaliar, é a conversa com o cliente. Às vezes o cliente ele nem sabe que existe um negócio chamado levantamento planialtimétrico. Ele nem entende. Ele nem sabe o que é. precisa. Aí você fala assim, a topografia. Não, mas é plano aqui. É plano, né? Então, essas questões, além da questão da burocracia de prefeitura, saber como agir, os impostos que a gente tem que pagar, a gente estruturou. Então, eu fiz um curso junto com a LGA Cursos Arquitetura, que ela trata exatamente sobre aprovação de projeto. E
comentando o que o Rafael disse, estamos oferecendo um serviço de assessoramento. É o que eu ia comentar. Então, dentro da construtora do meu irmão, né, a Start Construções, a gente criou um departamento de assessoramento aos profissionais. Porque dentro da construtora dele, ele tem muita parceria com arquitetos. Então, ele não faz projeto, porque ele não entra, ele quer parceria com os arquitetos. E aí, para fazer a parceria, a gente oferece também serviço de assessoramento para aprovação do projeto em prefeitura. Que legal. Pode ser online e tudo mais. Eu tenho uma parceria com uma ex-orientanda minha que é arquiteta, que ela me auxilia nisso. E assim, é algo que os arquitetos, agora nos seus orçamentos, eles já têm que considerar isso. Sim. Já considera, porque você já vai lá, às vezes você considerar no seu orçamento 200, 300, 500 reais a mais, dependendo, para fazer uma consultoria rápida, online, de 3, 4 horas, é muito melhor do que você depois pegar um Comunix, 15 dias. Demora Aí até responder atender, mais 30 dias. Achar o cliente Aí, para assinar. cidades que não aceitam colagem. Sorocaba ainda, dependendo, aceita colagem. Mas tem cidade que não tem colagem. Araçoiaba, Boituva, não tem colagem, amigo. Você vai ter que plotar tudo de novo e ir até o cliente e falar assim, olha, tinha um negocinho errado. E pra você explicar isso. E na terceira vez, na quarta vez. Dependendo do Eu cliente, investi é bom numa você- plotadora só por causa disso. Dependendo, é bom você ter o cliente até uma procuração pra você assinar por ele. Você vai lá, já resolve na prefeitura o que tiver que resolver. Isso é algo que eu falo no curso. Como que, às vezes, a gente, para não ficar pedindo pro cliente assinar tantas coisas, a gente faz uma procuração, reconhece a firma em cartório e pronto. Você responde por aquele projeto para o seu cliente, sem problema nenhum. A gente, assim, Melhor coisa. Eu penso em alguma coisa do tipo, mas o que acontece? Hoje, muitos arquitetos às vezes têm medo de projetar, ou de recém-formados, ou de saber se dá para fazer, não dá para fazer. Então a gente também tem uma parceria assim, não na parte de projeto, de aprovação de projeto, mas sim na parte de projetar. Pô, é executável isso aqui? Então você pega assim, pô, às vezes liga, a gente vai orçar, reforma alguma coisa assim. A mesma coisa, pô, daria para fazer alguma coisa assim, um balanço? Pô, dá para fazer. Nada é impossível, né? Vai depender da disponibilidade financeira do cliente. Mas assim, é viável. Então assim, eu acho que é uma coisa legal que tava faltando isso aí. Eu não sabia dessa parte de projetos que vocês estavam fazendo essa assessoria. Estamos começando. A pandemia atrapalhou um pouquinho o plano, mas... Vai dar certo. Ó, vai desenvolveu ser o bom. lado online, pelo menos. Um a pouco. gente está começando com o lado online primeiro. Essa parte de obra, por exemplo, pô, vou fazer um projeto de interiores, vou fazer uma coisa assim, pô, é executável isso, fica caro. Não sei. Exatamente. Às vezes a pessoa não tem esse know-how. Às vezes ela vou colocar um piso de mármore. Pô, mármore fica caro.